presidencialismo é uma fábrica de crises. O parlamentarismo, mudança de governo, é solução. No presidencialismo é crise. Aconteceu o impeachment. Agora, como é que o Brasil vai sair disso estando repartido? Ministro, muito obrigado por me receber aqui no Itamaraty, esse ministério tão tradicional, importante no Brasil. Nós vamos falar de política externa, evidentemente, mas o Brasil está vivendo um momento muito complexo, né? Um governo de transição, depois de um trauma do impeachment, sempre é um trauma, uma parte da população contra o governo, indo para a rua, inclusive. E o senhor é um político experiente. Eu queria que o senhor me fizesse uma análise do momento brasileiro hoje. Eu acho que o impeachment foi um processo legal, cumprindo a Constituição. Foi uma medida correta do Congresso, foi o Congresso Nacional que decidiu. Agora, imaginar que isso resolva os problemas brasileiros, de forma nenhuma. Eu diria para você, é o começo do começo. Muitas vezes pode se criar expectativa, não, agora está tudo resolvido. Está nada. Agora a gente tem mais condições de procurar resolver. Agora, você tem algumas coisas que se combinam que são desfavoráveis, que tornam a batalha mais difícil. Primeiro, a questão econômica. Nós vivemos ainda uma crise econômica. Como nunca aconteceu em sua história, o Brasil nos últimos anos viu cair a produção, cair em termos absolutos, o que cortou a renda do país e de muitíssima gente, da maioria da população. Junto, via desemprego, via salários menores, via inflação que aumentou e que corroeu mais os salários, enfim, por diversos caminhos. Então, esse é um problema. Como é que você vai equacionar para crescer de novo? Você tem nó tremendo nas contas públicas do governo, você tem juros muito altos e que sempre tem medo de baixar por causa da inflação. A inflação vinha subindo, agora se deteve, mas é uma ameaça sempre. Enfim, você tem um quadro econômico complicado, não dá para ter uma solução, uma melhora assim a curto prazo. Segundo, você tem uma crise política também, porque o impeachment já foi fruto disso. Você tinha uma base de sustentação para os governos anteriores, mudou. Hoje você combina o que era oposição no passado com quem era a situação no passado. É complexo, o Congresso tem que votar muita coisa, então é um acerto que vai se fazendo. O senhor acha que a saída do Cunha facilita essa? Eu acho que simbolicamente sim, né? Porque ele já estava mais ou menos escanteado, mas simbolicamente, né, tem esse papel. Agora, por outro lado, você tem também, eu diria, um aumento da rejeição da população aos políticos. Eu noto isso. Você lembra o que aconteceu em 2013? Aquelas passeatas todas não eram passeatas contra o governo. Lembra disso? Sim, era uma passeata contra. Um mal-estar geral. Era uma insatisfação geral. E eu acho que isso ainda está latente. A impaciência. Muita promessa no passado, coisas que não se materializaram, a frustração. E isso, evidentemente, é apimentado pelas investigações sobre desvio de dinheiro público, o que é meio inexorável, que também acaba se abatendo sobre a classe política como um todo. Você não acha que só eleições vai acalmar esse quadro? Não. Eu acho que nós temos que ter a recuperação da economia. Roberto, isso é essencial. A economia precisa voltar a crescer. E como fazer? Primeiro... O senhor gostaria de estar lá, né? Não. Primeiro, faturando as expectativas boas, porque as expectativas melhoraram no Brasil. Aquele tipo que em inglês se diz self-fulfilling prophecy, profecia que se autorrealiza. Você acha que algo vai mal, este algo irá mal porque você acha que vai mal. Você acha que se investir perde dinheiro, você não investe. Quando não investe, a situação econômica cai porque deixa de demandar coisas, né? Então, eu acho que esse é um ponto favorável. Segundo, tem que ter uma demonstração de seriedade em matéria de contas públicas, de déficit, para melhorar também essas expectativas. Tá certo? Mas querem aumentar o judiciário, querem aumentar isso. Agora, as pressões que vieram do governo anterior, inclusive compromissos, serão pesadas e muitos foram mantidos, ou seja, honrou-se o compromisso em virtude... Quer dizer, o Temer estava ali, assume no assunto. Entrando. E também ficava difícil voltar atrás como um aparato de governo e tudo mais. Agora, eu acho que é uma combinação de coisas. Há um fator que, em geral, se levantou muito e que eu, desde o dia que assumi aqui,
para mim estava claro, que seria a não aceitação internacional do Brasil. Como é que o senhor está sentindo essa questão da legitimidade? Nada especial. Os países mais vizinhos, alguns? Os países, não, aqui são os chamados bolivarianos, alinhados anteriormente com a política externa do Lula, e Venezuela, Equador, Bolívia e Nicarágua, na América Central. Os grandes países já aceitaram? Os grandes países, Argentina, México e outros, Chile, Peru, enfim, terminaram encarando bem, porque aqui foi tudo seguido dentro dos conformes. Você me permite sugerir, houve uma conferência em Washington, patrocinada pela Corporação Andina de Fomento, a CAF, e que foram vários cientistas, políticos, etc. E foi também o nosso amigo Nelson Jobim. Ele fez lá uma exposição de jurista, mostrando a absoluta legalidade de tudo o que aconteceu. Algumas pessoas ficaram até surpresas, porque espalham um zum-zum. A chamada narrativa do golpe Tem pegou, gente que né? fala, não, a Dilma caiu por causa das políticas sociais. Tenha paciência. No governo Dilma, as políticas sociais naufragaram. O senhor acha que havia uma má informação? Eu acho que é má informação, uma boa técnica do PT internacional, que eu nem acho. Quando a gente está na briga política, vocês têm sempre que admitir que o outro vai se defender, ou não. É a mesma coisa que você ir numa luta de boxe e não querer que o adversário te dê soco. Ele dá. Isso faz parte da regra. Mas não era algo consistente e, de fato, se esborou. Agora, o senhor acha que a Dilma caiu por causa da situação econômica, no fundo? Eu acho que a sensação de falta de governo era generalizada. Eu mesmo, aliás, eu me elegi senador em 2014. Em janeiro, eu dei uma entrevista de 15, dizendo que o governo Dilma não iria acabar, não iria concluir. Por quê? Porque não estava governando, cumprindo a missão mínima, desorientado. Você acha que esse presidencialismo isso acaba passando no Brasil não vai trazer outros impeachments, outras crises? Acho, né? Pode ser. Eu sou inimigo, para te dizer, do sistema presidencialista. Talvez o maior que exista no âmbito do Congresso Nacional. Eu estou no Ministério, mas sou senador. Não estou exercendo agora. Mas eu sou talvez o maior adversário, porque o presidencialismo é uma fábrica de crises. Você quer ver? Na Espanha, hoje, o governo não tem maioria. O governo Rajoy, ele está lá, mas ele não cai, porque é parlamentarismo, ele vai ter que convocar novas eleições. Se fosse presidencialismo, era uma crise desgraçada. Como é que você muda ou não muda de governo? É um trauma. O parlamentarismo, mudança de governo é solução. No presidencialismo é crise. E o Brasil já viveu, se você pegar da Constituinte para cá, 4 presidentes foram eleitos. Collor, o Fernando Henrique, o Lula e a Dilma. 2 saíram por impeachment, 50%. Se você pegar de 46 para cá, 1946, e excluir o período militar, que são 20 anos, você vai ter mais ou menos a mesma proporção. Getúlio, primeiro mandato, cumpriu, segundo caiu. Foi o vice que assumiu. Juscelino ficou, bem ou mal. O Jânio saiu por conta própria, mas caiu. Aí assumiu o Jango. O Jango foi deposto. Você entende? E assumiu, aí veio o regime militar. Quer dizer, também não funciona, entende? Você vai dizer, bom, mas houve um golpe. Tá, mas se você tivesse uma plasticidade no sistema político adequada, você possivelmente teria evitado isso. Mas agora, se houvesse... Eu acho que tem que ver essa mudança e depois, se você quiser, eu te falo do sistema eleitoral, que é impossível. Mas o senhor falou do regime militar, eu me lembrei da sua trajetória, né? O senhor, jovem, foi para o Chile, depois vai para os Estados Unidos. O senhor era um homem de esquerda, vai para as universidades americanas, Cornell, Princeton, faz economia, doutorado. O senhor mudou? Houve um impacto no senhor ao viver nos Estados Unidos? Ideológico? Houve um impacto que já vinha mudando, né? A gente muda sempre. Eu vinha mudando desde o golpe, né? Porque pensei, bom, será que ninguém errou aqui? Foi só a maldade dos golpistas no Brasil. Você está falando de 64? 64. E então você vai revisando, né? O período que eu passei na França e depois estudando no Chile, virei professor lá, depois nos Estados Unidos, foi... O Keynes, que foi o maior economista do século passado, dizia o seguinte: quando a realidade muda, eu mudo. Você faz o quê? Tá certo?
eu fui revisando as posições e com celeridade, sem nenhuma angústia. Significa que eu abandonei meus ideais iniciais? Não. De mudança, de justiça, né, de desenvolvimento, de forma nenhuma. Mas fui vendo quais os caminhos. O caminho é que a história. Política não basta as intenções. Agora o senhor está E valorizei, e olha, isso aconteceu muito nos Estados Unidos, o cotidiano da vida democrática. Diga o que quiser sobre os americanos, internamente eles têm um país democrático. Você entende? No detalhe. É realmente impressionante. Agora, nós estamos vivendo um período, como eu disse, muito complexo, né? O senhor está num ministério que trata das relações internacionais do nosso país. No momento que a legitimidade do governo, às vezes, é colocada em xeque, né? Que marca o senhor quer deixar no Itamaraty? A marca de uma política que serviu aos interesses nacionais. Essa que é a verdade. Você não pode usar a política externa por um partido, né? Por uma promoção qualquer. Você tem que usar em função do interesse do país. Roberto, quando você fazia as suas entrevistas naquele Conexão Internacional, que era extraordinário, aliás, tenho te dito isso sempre, nós vivíamos ainda, por incrível que pareça, no mundo da Guerra Fria. Polarização. União Soviética, Estados Unidos. O mundo era outro. Em que lugar você está alinhado? Eu me alinho no bloco americano, eu me alinho no bloco soviético. Eu fico na bissetriz, que não deixava de ser determinada também pela Guerra Fria. Isso acabou. No final da década de 80, alguém podia sonhar em 81, 82, que isso ia acontecer? Pensa bem. A União Soviética acabou. O Muro de Berlim foi derrubado, que era o símbolo de um lado e do outro. Então, deixou de ter potência hegemônica no mundo. Duas disputando, nem os Estados Unidos se transformaram naquele poder único que se imaginava, entende? Então, não tem sentido você pensar em alinhamento. O Brasil é um país continental. O que é isso? É um país que é um continente, realmente. É maior do que a Europa, o Brasil. Então, e em população também é grande, mais de 200 milhões. Então, o Brasil tem que ter uma política de alinhamento com o mundo inteiro, de negócios com o mundo inteiro. E tem que defender os princípios da paz, da não violência, da democracia. Quando às vezes eu falo uma coisa da Venezuela, por quê? Porque é um regime, é uma ditadura. Por que é uma ditadura? Tem preso político. Como é que um país que tem preso político é pela opinião, tá certo? Isso é contra a essência da democracia. Essas causas, o Brasil deve defender internacionalmente. Mas são causas, eu diria para você, mundiais e permanentes. Agora, não ficar alinhado a grupos. Né? O senhor não falou da China ainda, o senhor acabou de chegar da China, está fônico ainda, por causa disso. Deve ter sido uma viagem dura nesse sentido. Difícil. Né? Mas a China já é uma nova potência que está se colocando. Né? Você vê, os americanos não tem aquela hegemonia que se imaginava que poderia vir a ter caso a União Soviética se desfizesse. E outra coisa, a Rússia ainda é uma potência, tem bomba. Quem tem armamento nuclear é importante no mundo, né? Porque pode até fazer um estrago imenso. Então, o mundo não está mais nem bipolarizado, nem unipolarizado. É um mundo muito diversificado. A China é o caso típico. A China teve uma explosão econômica, uma coisa monumental. Roberto, quando lá cresce 7% ao ano, acha que está desacelerando, é pouco. E 7% ao ano dobra a cada 10 anos. Agora, a gente está falando de política externa aqui, eu estou pensando nas questões internas. No fundo, a população não está pensando... Claro que é importantíssima a questão externa, né? Até na política econômica, inclusive. Mas a população quer saber das questões internas. Emprego é a questão essencial, oportunidades na vida. O senhor acha que o Temer vai ter tempo de fazer essas mudanças que precisam fazer? Mas pode pôr... Não, de completar não, mas pôr no rumo. Né? No rumo é importante. Nós não vamos resolver o problema do Brasil em 1, 2, 3 anos. O importante é que esteja na trilha, tá certo? Que se faça reformas no âmbito econômico. Primeiro a política. No âmbito político, política. Porque tem que mexer, ao meu ver, no sistema de governo e no sistema eleitoral. Eu te digo muito rapidamente. São Paulo tem 30 milhões de eleitores. Você acha possível um candidato a deputado federal disputar voto junto a 30 milhões?
Tinha que ter um voto distritalizado, Roberto. Sabe, um sistema como na Alemanha, você faz uma lista partidária E por que e o voto Fernando local. Henrique não fez, Porque a o Lula não campanha, fez, assim, a Dilma fica não fez? muito barata. A campanha hoje é uma fortuna. Claro. Independentemente, você pode Mas ser por que um... não se fez até agora? Desde Sabe a por quê? Constituinte são Porque mais de 20 o Fernando anos. Henrique pensa muito parecido, inclusive. Pensamos a mesma coisa. Não conseguiu. O problema é que fica no dia a dia da política, você tem, evidentemente, adversários da reforma. Por exemplo, muitos deputados são contra porque acham que não vão se eleger se você mudar a regra, mesmo que a regra seja melhor. Então, você tem votações para fazer, você não quer perder o apoio de A, B ou C, né? Então você acaba transigindo, deixando para diante. Só que eu acho que isso, agora a realidade mostrou que não dá mais para deixar. O senhor é parlamentarista, né? Se nós tivéssemos o parlamentarismo, o Cunha era o primeiro-ministro. Não. Claro, Não. ele era o presidente da Câmara, era o cara mais Não, importante. não, é caiu, diferente. agora não, caiu. é diferente quando o pessoal escolhe alguém para governar, é diferente. Pode estar certo disso. Agora, se acontecesse, cairia logo, tá certo? E se poria o país no eixo. Quando é no presidencialismo, você pode ter também gente muito desqualificada e que ganha eleição, e você, para mudar, tem que fazer uma coisa traumática, entende? Agora, risco existe sempre em qualquer circunstância. E não há regra de jogo que substitua o comportamento humano. Você veja no caso desses fundos de pensão, que teve tão evidentes esses escândalos e tal. Você sabe que no governo Fernando Henrique, eu estou até escrevendo um artigo sobre isso, apesar de que não é minha área. No governo Fernando Henrique fizeram todas as reformas na moldura institucional dos fundos de pensão para dar certo. Tudo que tinha que se fazer foi feito. A legislação está arrumada. Por que deu encrenca? Por causa do comportamento de pessoas que foram escolhidas. Isso é insubstituível. Você entende? Você pode ter a regra que quiser. Se você tiver gente inepta ou mal intencionada, digamos, não funciona. E isso depende da vida, da experiência no Brasil. Voltando para a política externa, os Estados Unidos vão ter eleições agora. Pode mudar muito, né? Olha, eu espero que não, viu? Eu já disse, não é usual o ministro de Relações Exteriores se manifestar sobre eleições do outro país, mas aí eu ouso fazê-lo. Né? Que eu espero que a Hillary ganhe a eleição lá nos americanos. É um risco porque muito o Trump grande. é um risco para o mundo. Né? Já teve até chefe de Estado europeu, o ministro europeu, que disseram a mesma coisa. Realmente, a volta ou emergência do nacionalismo, de um isolacionismo, que nos faria voltar aos anos 30, do ponto de vista do mundo. Os anos 30 tiveram um desfecho trágico, que foi a Segunda Guerra Mundial. Eu espero que isso não aconteça novamente. E o mundo está vivendo, né, ministro, também essa questão dessas imigrações, fugindo da guerra. O mundo está vivendo um momento extremamente difícil, né? E os Estados Unidos também, com as suas fronteiras ali, com o México, né, que o Trump Como já era falou que aquele... vai botar É americano, mas tem um nome... Fukuyama, Fukuyama, que falou o Fukuyama, fim da história. japonês, é o fim da história. Quando a União Soviética se desfez, disse, não, agora é o fim da história. Dava a impressão que você ia vivendo uma maciota. E você vê que não, as coisas vão acontecendo. A questão religiosa teve um peso e tem tido crucial. Você tem gente se matando por questão religiosa, tá certo? Tem gente se suicidando. Uma coisa que às vezes a gente deixa de lado é que a maioria desses atentados, ou uma boa parte deles, são suicídios. Você imagina o fanatismo. Não há nada pior do que o fanatismo e a intolerância. Essa combinação é explosiva. E no mundo hoje isso existe numa escala suficiente para deixar todos nós inquietos. E sem falar do que você mencionava, das questões migratórias que são essenciais. Né? Porque dentro disso tudo que acontece, as pessoas querem mais segurança. E nós temos problemas, inclusive na América Latina. Você não tem a dúvida que a coisa do Haiti está longe de ser resolvida. Agora, o senhor falou de intolerância, no sentido até de suicídio, mas não chega a isso, mas no Brasil nós estamos vivendo uma intolerância grande também na nossa sociedade, né? Isso é perigoso também, né? Foi, sem dúvida. É uma coisa traumática. É um trauma. E nós temos que procurar um caminho
eu não diria, você pode falar de entendimento, achar que isso é utopia, mas nós temos que procurar um caminho de conciliação. Ou seja, eu tenho a minha posição, você tem a sua, mas a gente sabe dosar de maneira a não melar o jogo. Você está numa partida de futebol, você tem regras. Você não pode melar tudo, tá certo? Ultrapassar certas coisas. Eu acho que isso era o ideal. Que houve, você pode achar, muitos podem achar que não, que houve em relação ao governo Lula e ao governo Dilma. Só que no governo Dilma chegou ao ponto máximo. Pois é, mas agora eles saíram, né? Eles também não vão perdoar vocês que tiraram. Então, vai ser difícil, né? Mas eu não sei, eu vou dizer uma coisa, Roberto. Quando ia ter a votação do impeachment, a primeira, que eu estava no Senado, aquela que autorizou, né? Eu conversei com 3 senadores do PT numa roda, meio de brincadeira. Eu disse, hoje vocês estão felizes. Por quê? Porque saindo a Dilma, vocês não têm, no final do dia, que explicar o governo dela. Não tem. Tá certo? Justificar o pessoal criticando, etc. Tal. Segundo, vocês vão poder votar no quanto pior melhor, naquelas coisas de Papai Noel, bombas fiscais, vocês vão poder votar nisso sem dor de consciência. Vai fazer uma coisa já desinibida. Terceiro, vocês vão poder posar de vítimas. Em política, posar de vítima vale muito. A vítima fez isso, fez aquilo, isso rende. Foram Então, proposição agora, né? eu acho que os petistas, na verdade, para eles, é solução. Porque eles não dizem isso, mas tenho certeza absoluta. Eleições municipais, ninguém sabe o que vai acontecer. Não, ninguém sabe. Inclusive porque mudou a forma de financiamento. A meu ver, boa intenção, mas uma forma meio absurda. Mudou o horário. Eu colaborei muito para isso, para encolher o horário de televisão. Foi uma das minhas emendas, né? E ficaram mais comerciais, mas menos aquele horário que era de 30 passou para 10. E tem um problema de financiamento, porque pessoa física contribuir não é hábito no Brasil, e mais ainda, teve até distorções de maneira que se você for um candidato rico, você é beneficiado porque você pode pôr uma maior parte do seu dinheiro. Isso eu me lembro que então vamos ver o que vai dar. Há mais de um ano, quando entrevistei o Lula, Fernando Henrique, Aécio, o senhor mesmo, Alckmin e outras lideranças, propugnei várias vezes para ver um encontro, que o Brasil, que as lideranças Não aconteceu isso, aconteceu o impeachment. Agora, como é que o Brasil vai sair disso estando repartido? Eu acho, inclusive, que tem que ter diálogo governo-oposição. Sou da turma que defende isso. Tá certo? E regras mínimas de relacionamento recíproco. Eu sou dos que defendem isso. Eu acho que deve-se conversar sim com a oposição. Deve-se fazer o que for possível. Será que o Temer vai ter condições em matéria de chamar, de entendimento? as pessoas vão conversar com ele? Eu acho que ao longo do tempo, sim. Quando as coisas forem passando, vai passar a eleição, né? Mas eu acho indispensável isso. Governabilidade no mundo inteiro exige isso, entendeu? Não é só um pega para capar. Eu acho que tem que se trabalhar nessa direção. Para a oposição, o que eles vão fazer hoje, né, para o que é a oposição? Se preparar para 2018. Vamos se preparar para 2018, para ganhar a eleição lá, para ter uma boa votação lá, etc. Cobrando as coisas que eles mesmos não conseguiram resolver, mas agora vão poder cobrar de outro governo. Que, na verdade, do ponto de vista objetivo, para os petistas, a queda da Dilma foi uma solução em relação ao que vinha acontecendo. Não é isso que eles devem pensar, né? Mas, ministro, estamos chegando no final do programa, que marca o senhor quer deixar no Itamaraty? A marca da defesa de interesse nacional, da independência e de servir ao país. Pode parecer coisas banais, mas você tem que traduzir isso no dia a dia. Expandir comércio, saber defender direitos humanos e democracia em escala internacional, saber atrair capitais para o Brasil, ter uma marca Brasil no mundo, inclusive na própria exportação. Eu não sei se você sabe, eu fiquei surpreso quando comecei a trabalhar no assunto. O produto agrícola brasileiro é o mais sustentável. A nossa agricultura, por incrível que pareça, é a mais sustentável, a que mais preserva o meio ambiente no mundo. Nós temos que vender essa marca. Qualidade do Brasil. Entende? O Brasil tem que melhorar na qualidade da sua imagem. Essa é outra tarefa fundamental. Obrigado, ministro. Obrigado a você.